Timóteo capítulo 4. Como sempre faço, se você encontrou, peço que você se coloque de pé. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos orar. Meus amados, nós oramos agora, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor possa nos dar a porção necessária da Tua Palavra para os próximos dias, e que a Tua Palavra possa transformar o nosso coração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar? Queridos, o apóstolo Paulo, ele é um servo de Jesus notável. Eu tenho uma grande admiração por esse homem, Desde a sua conversão, a gente vê nas Escrituras que ele se entregou completamente à pregação do Evangelho. Ele se converteu, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, E desde que ele se converteu, ele permaneceu firme no propósito de pregar a mensagem de Jesus Cristo. E a gente viu, queridos, principalmente quando a gente lê as cartas de Paulo e a carta aos Coríntios, nós lemos aqui na igreja, que o apóstolo Paulo ele sofreu muito por causa do Evangelho. Não foi uma coisa fácil pregar essa mensagem. Nós vimos a seriedade e o compromisso com a mensagem que ele pregava. Segundo o cálculo dos estudiosos, olhem só isso, o apóstolo Paulo, ele percorreu cerca de 24.780 quilômetros em todas as suas viagens missionárias. Queridos, e o apóstolo Paulo, eu já viajei muito na minha vida, possivelmente até mais do que isso aqui, mas eu sempre viajei, de avião e tal, carro. O apóstolo Paulo, na época dele, não tinha carro, não tinha avião, não tinha recursos. Ele fez esse trajeto a pé e de
barco. E lembrando, queridos, que fazer esse trajeto na época não era nada fácil, porque as estradas elas eram perigosas, né? Não tinha graal como a gente tem daqui para São Paulo, né? Não tinha uma lojinha no aeroporto para você comer um pão de queijo caro à beça, né? Um café com leite que dá dor no bolso, né? Você não sabe se você fica com dor no estômago ou dor no bolso, né? Queridos, ele não tinha nada disso. As condições das estradas elas eram precárias, e andar de navio, de barco naquela época era uma incerteza. Você não sabia se você ia chegar no seu destino. Tais eram as condições de navegação, e a gente vê números tão expressivos assim, e a gente entende por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo. O apóstolo, ele havia plantado muitas igrejas, e ele precisava de líderes em cada uma dessas igrejas. O campo missionário era algo muito vasto, né? Não era uma ou duas igrejas. O apóstolo Paulo, ele havia plantado muitas igrejas, e essas igrejas eram distantes umas das outras. E, queridos, o que é importante a gente entender é que não havia comunicação como no nosso tempo, né? Hoje fica tão fácil. Eu fui ali a Foz do Iguaçu, né? 1.500 quilômetros daqui aproximadamente, né? E aí eu me comunicava com o pessoal daqui através do quê? WhatsApp, né? Bem fácil, você manda uma mensagem, a pessoa recebe, ou então a gente tem telefone. Caso a gente não tenha essas duas coisas, né? A gente está em o tal do e-mail, né? Não sei se já ouviram falar nisso, né? A minha geração, a primeira coisa eletrônica foi o e-mail. A gente mandava um e-mail para outra pessoa, mas isso ele também não tinha. Ele sequer tinha telefone, queridos. Até mesmo enviar cartas era algo muito difícil, porque não havia correios, né? Então não era fácil lidar com aqueles irmãos que ele pregava o evangelho, que se convertiam. Por outro lado também, queridos, havia um outro problema que se aproximava. Os apóstolos, eles estavam chegando ao fim de suas vidas, né? A gente vê que essa carta ela foi escrita aproximadamente em 62 depois de Cristo, e Paulo morreu coisa de 5 ou 6 anos depois, em 68 depois de Cristo, né? Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte: está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A verdade, queridos, é que os apóstolos, eles não durariam muito tempo, né? Porque o Senhor os chamaria à glória em breve, e era necessário preparar discípulos para que os substituíssem. Paulo, então, ele escolheu alguém de sua confiança, que era Timóteo, e ele escolheu Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Amados, Timóteo, ele não era apóstolo, ele não era bispo, ele era apenas um delegado, ele era um representante apostólico, alguém que foi escolhido para uma tarefa especial: cuidar da igreja de Éfeso, preparar uma nova liderança até que o apóstolo pudesse retornar àquela igreja. E por isso que no verso 6 ele diz o seguinte: se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Queridos, ao escrever essa epístola, a preocupação de Paulo é mais do que ensinar um modelo de liderança para o seu pupilo, né? Hoje a gente tem essa categoria que não existiu durante toda a nossa vida, né? Ou durante todo o tempo em que existiu o planeta Terra, que são os tais dos coachings, né? O que é o coaching? O coaching é a pessoa que vai fazer um treinamento com você, para você poder potencializar as suas competências, né? Os nomes são bonitos, né? Então ele vai ajudar você a potencializar tudo aquilo que você tem dentro de você. Mas não era essa a intenção de Paulo com Timóteo. Paulo não queria dar apenas um incentivo para ele poder ser uma pessoa mais organizada ou um líder, né, com um alcance maior. Mas Paulo tinha uma preocupação de fato na sua mente, e a primeira delas, queridos, é que ele temia os falsos mestres. Ele temia isso com relação à igreja. Ele já havia sofrido em outras igrejas
como por exemplo na Galácia, nas igrejas da Galácia, em Colossos, em Corinto, né? Os falsos mestres, eles já haviam experimentado, eles eram nocivos, eles desvirtuavam a igreja. O apóstolo Paulo também, quando ele faz esse ensino com Timóteo, ele temia pelos falsos ensinos. Paulo chamava essas doutrinas de doutrinas de demônio, que era tão somente, queridos, uma espécie de um misticismo vazio que rondava as igrejas, que aparentava santidade, mas não tinha nada a ver com isso. Eles trocavam o relacionamento com Deus por uma religiosidade mística. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo então temia também esses falsos ensinos, mas não só isso, queridos. Havia uma outra preocupação. Paulo também temia que o seu discípulo ele fraquejasse. Não que esse discípulo fraquejasse na fé, que ele fosse sucumbido pelo pecado, porque Timóteo havia se convertido de verdade, ele conhecia a vida de Timóteo, mas que talvez ele não conseguisse lidar com os desafios de sua juventude, com tantas responsabilidades que ele tinha, que talvez, queridos, ele não fosse respeitado pela igreja por ser novo, ou talvez que a igreja não lhe desse ouvido. Por isso, Paulo o aconselha da seguinte forma no versículo 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o último temor de Paulo, com relação à igreja de Éfeso e ao discipulado que ele estava fazendo com Timóteo, é que Paulo temia a saúde espiritual do seu pupilo. Ele sabe que o que salva é a mensagem e não o mensageiro. Ele entende que os ministros são apenas instrumentos nas mãos divinas e que a boa nova de salvação precisa acontecer também no coração do evangelista. E por isso ele diz isso no verso 16: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Queridos, depois desse panorama, nós vemos claramente três preocupações do apóstolo de Paulo. Um é com a liderança da igreja, o segundo com a doutrina ensinada, e o terceiro com a aplicação da doutrina à prática cristã. Assim sendo, meus irmãos, essas três inquietações são prementes também nos dias de hoje. E é exatamente sobre esses três pontos que eu gostaria de falar nessa manhã. Três coisas que, se seguirmos firmemente, continuaremos sendo uma igreja que persiste na boa doutrina. E a primeira delas, queridos, o que Paulo nos ensina é que os líderes cristãos precisam ser pessoas piedosas. Eu sei que isso pode parecer óbvio, quando eu falo, você esperar que um líder seja alguém piedoso, mas a verdade é que nem sempre isso ocorre. Não é somente nos tempos de hoje, mas também na época do apóstolo Paulo. A Bíblia nos ensina que não há como transmitir o Evangelho integralmente sem que seja através do exemplo. Um bom professor, queridos, ele pode até ensinar uma matéria que ele não domine na prática, Por exemplo, um professor de contabilidade, ele pode ensinar pessoas a técnica de você organizar finanças, mas não necessariamente ele vai ter a vida dele financeira organizada, porque ensinar um conhecimento é uma coisa, aplicar esse conhecimento é outra coisa completamente diferente. Mas uma pessoa que não seja organizada na vida pessoal tem condição de ensinar as técnicas de
contabilidade para que alguém possa organizar, por exemplo, uma empresa. Isso é possível, mas o líder da igreja de Cristo precisa ser diferente. Ele precisa ser alguém que pratica o que prega, precisa ser alguém piedoso. A efetividade do evangelho não depende da dignidade do seu profeta. Por exemplo, queridos, a bênção do batismo não está no ministro. A bênção da ceia não depende do oficiante. Assim também, queridos, a conversão é tão somente um ato do Espírito Santo e não depende do pregador. Mas, apesar disso, a liderança da igreja não pode ser conduzida por neófitos. Enquanto a conversão, a bênção da ceia e do batismo é um ato do Espírito Santo, o discipulado é um ato conduzido por pessoas. Uma liderança despreparada, mal intencionada, desinteressada, conduz a igreja para a perdição. Essa é uma verdade. Eu posso até mesmo pregar o evangelho. Pessoas podem se converter através da minha mensagem sem que eu viva esse evangelho. Mas no momento em que eu estou discipulando as pessoas, eu estou conduzindo essas pessoas para o caminho da perdição. E isso é responsabilidade das pessoas que lideram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma grande realidade, queridos. Por isso, Paulo instrui a Timóteo para que ele busque a piedade. Ele diz no versículo 7: rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Ou seja, ensinar o que é certo, ensinar a verdade, não torcer as coisas em benefício próprio, estar vigilante. Somente, queridos, quem tem temor a Deus e já passou pela experiência de conversão, pode verdadeiramente conduzir a igreja de Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes nós nos impressionamos com lideranças evangélicas. Eu preciso falar isso aqui de púlpito, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com esses expoentes que nós vemos aí pelo YouTube, pelas TVs, né? Pessoas famosas. Muitas vezes nós nos apressamos em admirar cantores, pregadores e, entre aspas, apóstolos. Colocamos essas pessoas em pedestais como elas se fossem mais santas, mais nobres, mais ungidas do que outras. Muitas vezes nós achamos equivocadamente que a fama da pessoa é uma comprovação da unção de Deus sobre a sua vida. Queridos, somente alguém piedoso, temente a Deus, pode conduzir a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a admirar a humildade e o empenho daqueles que não buscam a vitrine religiosa. Esse era o ensino do apóstolo Paulo, essa era a visão do apóstolo Paulo com relação ao líder, ao próximo líder da igreja, que era Timóteo. Em segundo lugar, queridos, a segunda preocupação de Paulo, que era com a boa doutrina. Ele diz o seguinte, no versículo 1 que nós lemos: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aqui, meus queridos, nós vemos que uma vã doutrina tentava se instalar em Éfeso. E para combater essa doutrina, Paulo pede que Timóteo faça 3 coisas. Olha que interessante: leitura pública, a exortação e o ensino. A intenção dele, queridos, era colocar a palavra de Deus como alicerce, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas sempre que a gente vai fundar uma igreja, né, vai começar um alicerce novo, a gente coloca uma Bíblia, né, como um símbolo, uma representatividade que aquela igreja está calcada na palavra de Deus. A primeira igreja presbiteriana de Niterói, eu tinha 4 anos de idade quando aquele templo foi construído, e eu me lembro exatamente do dia em que isso foi feito, quando eles colocaram o alicerce. Eu era pequenininho, mas eu fiquei, né, como é que fala? Mais chocado, mais impressionado com aquilo, quando eles colocaram uma Bíblia e colocaram um cimento por cima de uma das sapatas ali da Bíblia. Queridos, isso é algo importante. A Bíblia, ela tem que ser o nosso alicerce. Por isso, ler a Bíblia era o que Paulo
falava com Timóteo para ele fazer com a igreja, exortar a igreja, porque era necessário comparar a palavra com a vida, e o ensino, que é a compreensão das Escrituras. Queridos, hoje, mais do que nunca, a doutrina cristã está sendo atacada. Nós vivemos um tempo de confusão teológica. A teologia da prosperidade, por exemplo, que promete o céu aqui na terra. Há aqueles também que misturam a doutrina cristã com outras crenças. Existem crentes, meus irmãos, que creem na reencarnação. Crentes que acreditam que as almas dos mortos se comunicam com os vivos. Isso é verdade. Pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo, mas por outro lado elas creem nessas coisas que são o completo oposto daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Há também, queridos, o grande problema que está se tornando cada vez mais intenso, que é essa questão da ideologia de gênero. Amados, eu consigo compreender que o mundo pense diferente de nós, afinal, o mundo jaz no maligno. É compreensível que as pessoas tenham uma visão antagônica das Escrituras, mas o difícil e o que tem acontecido é que muitas igrejas estão assumindo esse entendimento, queridos, e isso é uma coisa muito difícil. Quando a igreja se curva a esse pensamento, significa que estamos próximos do fim. Queridos, nós precisamos ter cuidado. E a igreja tem se distanciado cada vez mais das doutrinas da fé, e isso é um grande perigo, queridos, que a igreja de Jesus Cristo tem vivido nos dias de hoje. Por isso, nós precisamos seguir o conselho que Paulo dá a Timóteo: leitura da Bíblia, exortação e ensino. Nós precisamos conhecer a Bíblia para não sermos enganados. Muitas coisas são parecidas com o Evangelho. Cuidado. Trigo e joio andam lado a lado. Somente conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conseguir discernir entre o certo e o errado, entre as doutrinas do Evangelho e os ensinos desse mundo. Queridos, em terceiro lugar, a preocupação de Paulo com a vida cristã. A todo instante, vemos Paulo chamando a atenção para a vida de Timóteo. Ele diz o seguinte: exercite-se na piedade, seja um exemplo, não negligencie o dom que lhe foi dado, seja diligente. Depois ele diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses desejos, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Paulo, ele ensina ao seu discípulo a coerência entre a fé e a prática. O apóstolo, ele temia que o seu discípulo, ele desenvolvesse, queridos, uma espécie de uma esquizofrenia espiritual, queridos. Os fariseus, no Novo Testamento, eles viviam esta esquizofrenia. Você vê? Eles eram esquizofrênicos. Estou aproveitando para treinar essa palavra. Os fariseus, eles eram assim. Eles faziam belas orações, eles cumpriam metodicamente as ordenanças da lei, mas o coração deles era cheio de impiedade. E essa é uma tendência de todos nós. Às vezes, nós cantamos belas canções de exaltação ao Senhor, mas não proferimos palavras carinhosas com os nossos familiares. Queridos, vou falar uma coisa para vocês aqui. É fácil dizer eu te amo para Jesus. Difícil é dizer te amo para as pessoas do nosso convívio. Às vezes nós fazemos belas orações, mas viramos a cara para aqueles que nós não gostamos. Isso serve para mim, queridos, como pregador nessa manhã. Isso serve também para você. Nossa vida precisa estar de acordo com a nossa crença. Queridos, concluindo o nosso sermão, Paulo nos diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nosso objetivo, após a nossa conversão, é nos tornarmos como Jesus Cristo.
Ele é a nossa referência. Veja que Paulo não disse o seguinte, queridos: tornem-se meus imitadores, porque eu sou incrível. Eu podia dizer isso, mas ele não disse isso. Como eu sou de Cristo, é o que ele fala. Todos nós somos discípulos, mas também somos mestres. Todos nós somos liderados, mas também somos liderança. Todos nós aprendemos de alguém e ensinamos alguém. No entanto, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, para a boa doutrina, para a vida piedosa, seremos como aqueles falsos mestres. Nós ensinaremos o caminho errado aos nossos filhos. Nós não conduziremos nossos colegas de trabalho a Cristo. As crianças da nossa igreja, ao crescerem, vão nos achar incoerentes e vazios e vão se desviar do caminho do Evangelho. Isso vale para todos nós, pais, irmãos em Cristo, para todo mundo. Nós, se fizermos assim, seremos como os fariseus. Nossa fé será morta e sem obras. Queridos, eu termino essa mensagem, preste atenção nisso que eu vou dizer, parafraseando a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, como se fosse feita para nós hoje. Ouça o apóstolo Paulo falando para você, para nós. Igreja Presbiteriana do Fonseca, ninguém o despreze por ser uma igreja pequena, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Minha amada igreja, eu tenho a certeza que o Espírito Santo fará de nós uma referência na nossa cidade. Mas isso só será possível se nós procedermos dessa maneira, se buscarmos viver a boa doutrina das Escrituras. Que o Senhor abençoe essa palavra e que ela possa frutificar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.